Dia para todos. Belezinha da chuva, né? Chuva de bênção para nós. Achei que não ia chover, mas para esse período não. Mas vou ler aqui um versículo em Zacarias, capítulo 9, versículo 9 e 10. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumenta. E de Efraim destruirei os carros, e de Jerusalém os cavalos, e o arco da guerra será destruído, e ele anunciará a paz aos gentios, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o rio até a extremidade da terra. Amém? Nós possamos ficar com essa profecia em nossos corações, como assim estavam os judeus na época de Jesus, esperando pelo Messias. A nossa aula de hoje está no capítulo 11 da revista do Evangelho de João. Todos trouxeram a revistinha? Pastor, pode pôr o vídeo, por favor? Jesus ficou outra vez muito comovido. Ele foi até o túmulo, que era uma gruta com uma pedra colocada na entrada. Tirem a pedra daí. Ele cheira mal, Senhor. Já faz 4 dias que foi sepultado. Eu não disse que você verá o poder de Deus, se você crer. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para o céu. Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves. Mas eu digo isso por causa dessa gente aqui. Para que eles creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus gritou: Lázaro! Saia daí! E o morto saiu. Os seus pés e suas mãos estavam enfaixados com tiras de pano. E o seu rosto estava enrolado com um pano. Desenrolem as faixas e deixem que ele vá. Muitas pessoas que tinham ido visitar Maria viram o que Jesus tinha feito e creram nele. Mas algumas pessoas voltaram e contaram aos fariseus o que ele havia feito. Então os fariseus e os chefes dos sacerdotes se reuniram com o conselho superior e disseram: o que é que nós vamos fazer? Olhem quantos milagres este homem está fazendo! Se deixarmos que ele continue fazendo isso, todos aqui vão crer nele. Aí as autoridades romanas agirão contra nós e destruirão o templo e o nosso país. Então Caifás, que naquele ano era o grande sacerdote, disse: Vocês não sabem nada. Será que não entendem que para vocês é melhor que morra apenas um homem pelo povo do que deixar que o país todo seja destruído? Naquele momento, Caifás não estava falando por si mesmo, mas como ele era o grande sacerdote naquele ano, estava profetizando que Jesus ia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo todos os filhos de Deus que estão espalhados por toda parte. Então, daquele dia em diante, os líderes judeus fizeram planos para matar Jesus. Por isso, ele já não andava publicamente na Judéia, mas foi para uma região perto do deserto, a uma cidade chamada Efraim, e ficou ali com seus discípulos. Faltava pouco tempo para a festa da Páscoa.
Muitos judeus foram a Jerusalém antes da festa para tomar parte na cerimônia de purificação. Eles procuravam Jesus e no pátio do templo perguntavam uns aos outros: o que é que vocês acham? Será que ele vem à festa? Os chefes dos sacerdotes e os fariseus queriam prender Jesus. Por isso tinham dado ordem para que, se alguém soubesse, contasse onde ele estava. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi ao povoado de Betânia, onde morava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado. Prepararam ali um jantar para Jesus. Marta ajudava a servir. Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então, Maria pegou um frasco cheio de um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela derramou o perfume nos pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E toda a casa ficou perfumada. Mas Judas Iscariotes, o discípulo que ia trair Jesus, disse: Por que esse perfume não foi vendido? Por 300 moedas de prata. E o dinheiro dado aos pobres. Judas disse isso não porque tivesse pena dos pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa de dinheiro e costumava tirar do que punham nela. Deixe Maria em paz. Que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento. Vocês sempre terão os pobres com vocês, mas nem sempre terão a mim. Muitas pessoas ficaram sabendo que Jesus estava em Betânia. Então foram até lá, não só por causa dele, mas também para ver Lázaro, o homem que Jesus tinha ressuscitado. Então, os chefes dos sacerdotes resolveram matar Lázaro também, pois por causa dele, muitos judeus estavam abandonando os seus líderes e crendo em Jesus. No dia seguinte, a grande multidão que tinha ido à festa da Páscoa ouviu dizer que Jesus estava chegando a Jerusalém. Então, eles pegaram ramos de palmeiras e saíram para se encontrar com ele, gritando: Hosana a Deus, que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor, que Deus abençoe o rei de Israel. Jesus procurou um jumentinho e o montou, como dizem as Escrituras Sagradas: Povo de Jerusalém, não tenha medo. Veja, aí vem o seu rei montado num jumentinho. Vocês viram ali por último que Maria derramou sobre Jesus o que ela tinha de mais precioso. Muitas das vezes as pessoas estão mortas-vivas diante de Jesus ou vivos mortos diante de Jesus. Maria era uma morta-viva, porque ela entendeu quem era Jesus, que ele era a ressurreição. E era a segunda vez que a Bíblia fala que ela estava aos pés de Jesus. E ali ela estava derramando tudo que ela tinha de mais precioso. Enquanto tinha alguns que andavam com Jesus, estavam no mesmo lugar que Maria estava e eram vivos mortos. Ainda não tinham entendido a mensagem de Jesus. Viviam ainda nas trevas e não na luz. Dá para vocês entenderem por causa da brincadeira? Vocês concordam com o que eu estou falando? Que há pessoas que são vivas mortas porque ainda não aceitaram Jesus como seu Salvador, não entenderam a mensagem da cruz, como há pessoas mortas-vivas, morreram para o mundo, mas estão vivas em Cristo. Amém? Então vamos começar aqui com a nossa lição de hoje. O versículo-chave dessa lição é: Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste.
O tema é autoridade sobre a vida e a morte. O alvo da lição é: você vai firmar a ideia de que o poder de Jesus transcende a vida e a morte. Os objetivos: relembrar a autoridade e o poder de Jesus Cristo, servir intensamente a Jesus Cristo e adotar princípios para auxiliar o contrito em suas obras. O capítulo 11 e 12, que é o que nós vamos ler hoje, permite uma reflexão séria e oportuna no que se refere aos dilemas naturais da vida e da morte, e demonstra a compaixão de Deus por aqueles que sofrem o luto. Entretanto, a principal mensagem é que Deus tem autoridade sobre a vida e a morte, tanto física quanto espiritual. Eu trouxe um mapa ali para mostrar para vocês, mais ou menos onde Jesus se encontrava. O primeiro tema que nós vamos ver é a ressurreição de Lázaro. Jesus estava perto do Rio Jordão com os seus discípulos. Ih, o meu coisinha aqui não está funcionando. Ele estava perto do Rio Jordão, mas do outro lado. Ele tinha que atravessar de barco para chegar até Betânia. Betânia ficava ali pertinho de Jerusalém, era mais ou menos uns 3 quilômetros de Jerusalém, bem pertinho mesmo de Jerusalém. E a travessia demorava mais ou menos uns 4 dias. Mas até chegar a mensagem em Jesus ainda demorou 2 dias para ir até o encontro de Lázaro. Demorou mais ou menos uns 10 dias para Jesus estar junto com Lázaro. E entre esses 10 dias dele ter recebido a mensagem e ter ido encontrar com ele, Lázaro morreu. E havia 4 dias que ele estava morto. Agora vocês imaginam, um homem que curou o servo daquele oficial romano e ressuscitou o filho de Jairo, ele não podia ter curado o amigo dele, o amigo que ele amava de longe? Então tinha um objetivo, a morte de Lázaro. Então nós vamos ver o propósito deste milagre. Primeiro propósito, a manifestação da glória de Deus. Tudo que Jesus ensinou e fez mirava a glória de Deus. A glória do Pai era o maior projeto da vida de Jesus. Segundo, o despertar da fé. Tem o propósito de abrir portas para a fé salvadora e avenidas para uma confiança maior em Deus. Os milagres de Jesus sempre tiveram um propósito pedagógico de revelar verdades espirituais. Quando multiplicou os pães, queria ensinar que ele era o pão da vida. Quando curou o cego de nascença, queria ensinar que ele era a luz do mundo. E quando ressuscitou Lázaro, ele queria ensinar que ele era a ressurreição e a vida. A sua entrega pela morte é o terceiro propósito. Havia bastidores por trás da morte de Jesus. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, muitos judeus creram nele. Vocês viram ali no vídeo que muitos foram até Betânia ver o morto ressuscitado. Mas Jesus já tinha ressuscitado antes, por que ele não atraiu a multidão e atraiu a de Lázaro, né? Nós vamos ver o porquê. Outros, porém, saíram para entregá-lo. Foram até os sumos sacerdotes. Os judeus resolveram matar não apenas Jesus, mas também a Lázaro, porque ele era a prova viva de que Jesus era divino. Os membros do Sinédrio pensaram que ele é que estava no controle da situação e orquestraram a prisão de Jesus. Mas isso fazia parte até mesmo do plano de Deus. O pano de fundo. Jesus tinha uma amizade com aquela família. E fala que ele amava a Lázaro, né? Ele tinha uma amizade tão profunda com aquela família que o texto fala que ele amava a Lázaro. A amizade de Jesus não nos isenta dos sofrimentos desta vida, mas nos garante sua simpatia e o alívio na hora da dor. Eles tiveram alívio quando Jesus chegaram. Jesus não estava dizendo que Lázaro não morreria, nem que morreria apenas para ser ressuscitado, demonstrando deste modo a glória de Deus. Jesus sabia que Lázaro estava morto ao receber a notícia. Lázaro já estava morto quando Jesus recebeu a notícia. O que ele estava dizendo é que esta enfermidade não se seguiria um triunfo interrupto da morte.
antes elas seriam um motivo para a manifestação da glória de Deus. A glória de Deus refugia nesta subversão da morte. O amor de Jesus por Lázaro e suas irmãs não impediu que eles passassem pelo vale da morte, mas lhes trouxe vitória sobre a morte. É muito bonito isso, não é? Mas o que tem a ver ele ter ressuscitado Lázaro no 4º dia? O evangelho é bem claro, foi no 4º dia. Agora vocês imaginam, aquelas pessoas andavam com Jesus, eles tinham discípulos com eles. Teve um vídeo que eu mandei no grupo da igreja, vocês assistiram aqueles videozinhos? Depois vocês assistem. Tem algumas coisas que nos remetem a levar o que estava acontecendo. As pessoas andavam com ele e podiam ter imaginado, ele já ressuscitou antes, por que não ressuscitou Lázaro? Ele curou de longe, por que não curou Lázaro? Alguns questionamentos devem ter sido feitos pela família de Lázaro e até mesmo pelos discípulos que andavam com Jesus. E eu falei que um dos objetivos da ressurreição de Lázaro era a fé, para aumentar a fé, para que todos crescem que ele era realmente o Messias. Ele sabia que existiam alguns questionamentos ainda na vida dele, porque isso estava até previsto, esses questionamentos, que muitos não iam crer, né, que ele seria o Messias. Então os discípulos foram aprovados não só na fé, como também na perseguição. Eles não estavam ali por perto, em Betânia ou mesmo nos arredores de Jerusalém, porque Jesus já estava sendo perseguido pelos milagres que ele tinha feito. E os discípulos ficaram apavorados em ter que voltar em Betânia, que era só 3 quilômetros de Jerusalém, e ali Jesus ser preso. Mas Jesus sabia que estava chegando a sua hora. Já estavam começando os comemorativos para a festa da Páscoa. As festas judaicas, nós vimos uma festa com a irmã Sandra, elas duram mais ou menos uma semana. E a festa da Páscoa durava 8 dias, a preparação dessa festa. E ele já estava voltando como prenúncio da sua morte. Ele sabia que aquele milagre ia tanto levar multidões a crer nele, como ia levar pessoas também a persegui-lo, por causa dos sinais que ele estava fazendo. Em vez de mudar a agenda para socorrer Lázaro e ir correndo, Jesus ficou ainda mais 2 dias onde estava. E fez-se de ir pessoalmente e mandou apenas um recado. Nós já estamos no tópico 2. Marta precisou lidar não só com a doença do irmão, mas também com a demora de Jesus. Tem muitas vezes que nós oramos e Jesus demora a responder, não tem? A gente pensa assim, será que ele me ouviu? Jesus tem o tempo certo para fazer aquilo que precisa ser feito em nossa vida. Perguntas surgiram em sua mente, na mente de Marta. Por que ele não veio? Será que ele virá? Será que ele nos ama mesmo? Muitos passaram a censurar a demora de Jesus. Por que Jesus não curou Lázaro à distância? Como havia curado o filho do oficial do rei à distância? Jesus demorou mais 2 dias para ir ao encontro de Lázaro. Aí, eu vou entrar no que o Daniel falou. Havia uma crença entre os rabinos que um morto poderia ressuscitar até ao 3º dia. Por que disso? O corpo não havia ainda entrado em deteriorização. A partir do 4º dia, o cérebro já tinha deteriorado. Alguns dos órgãos vitais já tinham deteriorado. Vocês viram na imagem que Marta chegou perto de Jesus e falou assim, já fede, já cheira mal. Ele já estava em decomposição. No 4º dia o corpo já começava a entrar numa decomposição. E a decomposição nós sabemos que é de dentro para fora. E quando começa a cheirar mal, é porque lá dentro o negócio já está podre. Está começando a sair para fora. Então os judeus acreditavam que a partir desse momento que o corpo já estava em decomposição, não tinha mais como ressuscitar. Somente uma intervenção divina, somente o próprio Deus poderia ressuscitar alguém depois do 4º dia de morto. Olha que coisa maravilhosa. Por que Jesus ressuscitou Lázaro no 4º dia? Para mostrar a sua autoridade sobre a morte
e a sua divindade para aqueles que ainda não criam nele. Jesus sabe a hora certa de agir. Ele age segundo o cronograma do céu e não segundo a nossa agenda nem o nosso tempo. Ele age no tempo do Pai e não segundo a nossa pressa. Quando ele parece demorar, está fazendo algo maior e melhor para nós. Marta e Maria e seus discípulos pensavam que Jesus tinha chegado atrasado, mas ele chegou na hora certa. Por isso que eles estavam planteando. Por isso que Marta chegou perto de Jesus e falou assim: se você tivesse vindo na hora que eu te chamei, ele não teria morrido. Marta conhecia os milagres de Jesus. A fé de Marta oscilava ali. Na mesma hora que ela cria que Jesus podia fazer milagres, ela não cria que ele podia ressuscitar um morto no quarto dia. E quando ele falou para Marta que aquele milagre era para a glória de Deus, que ele ia ressuscitar, Marta estava pensando na ressurreição dos fins do tempo. Ela falou assim: eu creio que ele vai ressuscitar, mas era na ressurreição dos fins dos tempos, porque os judeus acreditavam nessa ressurreição dos fins dos tempos. Mas ela não acreditava que Jesus poderia ressuscitar Lázaro naquele momento. Jesus conhece o fim e o princípio, desde o amanhã. Ele enxerga o futuro desde o passado. Jesus sabia que Lázaro estava doente e depois que Lázaro já estava morto. Ele tardou aí porque sabia o que ele ia fazer. Os discípulos foram provados. O clima em Jerusalém estava absolutamente desconfortável para Jesus. A ameaça de vida era real. Os discípulos alertaram Jesus sobre o perigo inevitável que eles enfrentariam caso voltasse para a Judéia. Jesus animou seus discípulos a entenderem que o lugar mais seguro onde estar é o centro da vontade de Deus, no tempo de Deus, ainda que enfrentamos toda sorte de oposição. Jesus comunicou aos seus discípulos a morte de Lázaro e sua disposição de ir a Betânia para ressuscitá-lo. Os discípulos não entenderam a linguagem de Jesus e o Senhor explicou-lhes que a aparente demora tinha um propósito de fortalecer-lhes a fé. Nesse contexto, crer significa tirar o olhar de nós, de todas as nossas possibilidades e esperanças e dirigi-lo a Jesus. Porque Ele é o único que pode fazer o que nós achamos que é impossível acontecer na nossa vida. Depois dos discípulos serem provados, aconteceu que a família de Lázaro foi provada. No capítulo 11, do versículo 17 ao 32. Os judeus ainda estavam consolando as duas irmãs enlutadas. Já ainda estava cheio de gente lá na casa daquelas pessoas. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, e com Jesus chegaram a esperança e o socorro. Chega a esperança e o socorro quando nós clamamos a Jesus? Só para aqueles que creem, né? Werner de Bron, um teólogo, diz que somente Jesus possui a capacidade de consolar por ocasião da morte, pois só Ele é a ressurreição e a vida. Como era próprio de sua personalidade, destacamos alguns pontos aqui. Primeiro, Marta estava entre a decepção e a fé. Ela vai ao encontro de Jesus com uma declaração que trazia uma ponta de decepção e, ao mesmo tempo, uma grande demonstração de fé. Quando Marta se encontra com Jesus, foi seu coração que falou através de seus lábios. Marta lamenta a demora, mas crê que Jesus vê sua oração respondida. Quem pode abrir para mim o Evangelho de João no capítulo 11? Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Declarou-se Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim
não morrerá eternamente. Crê nisso? Está vendo que ela estava acreditando era na ressurreição dos fim dos tempos? Mesmo que Jesus falou que ele era a ressurreição, ela não, como judia, e ela estava apegada nas tradições judias, que não poderia ressuscitar um morto no quarto dia, ela não acreditava que ele podia ressuscitá-lo no quarto dia. Então ela estava entre a decepção e a fé de Jesus não ter orado antes nem aparecido antes para curar o irmão dela. O outro ponto, Marta estava entre o passado e o futuro. Marta crê no que Jesus poderia ter evitado a morte, ou seja, intervindo no passado. Marta crê no que Jesus ressuscitaria os mortos no último dia, ou seja, agindo no futuro. Mas Marta não crê que Jesus possa fazer um milagre agora, no presente. Marta vacila entre a fé e a lógica. Ou nós vivemos no passado, ou nós vivemos no futuro, não é mesmo? Nunca achamos que Jesus pode fazer aqui e agora. E quando achamos que Jesus pode fazer no nosso presente, nós queremos no nosso momento, na nossa hora e do jeito que a gente quer. Tudo que Jesus faz tem um propósito. E tudo que ele faz é no tempo dele, não no nosso tempo. Somos igual Marta. Não temos dúvidas de que Jesus realiza prodígios no passado. Nem temos dúvida de que ele fará coisas extraordinárias no futuro. Mas dificilmente cremos que ele opera hoje e com o mesmo poder que ele operou no passado. Marta vivia no passado ou no futuro, mas é no presente que o tempo toca a eternidade. Não podemos viver apenas nas lembranças que já passam, nem apenas das promessas que permanecem no futuro. Precisamos crer hoje. Jesus não é o grande eu era, nem o grande eu serei. Jesus é o grande eu sou. Um versículo que o pastor falou domingo passado no culto de Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. O versículo está no futuro. E o pastor falou no presente. Pastor, eu não esqueci, porque eu já estava com aquilo na cabeça. Nós temos que profetizar no presente. O pastor falou: eu e minha casa servimos ao Senhor. Mesmo que as coisas ao nosso redor não nos mostrem isso, nós temos que profetizar o presente. Porque nós vivemos no presente. Nós não podemos viver no passado nem no futuro, porque o futuro ainda está por vir. Devemos profetizar as promessas de Deus no presente. E assim a gente vai movendo o mundo espiritual para que os milagres aconteçam na nossa vida. Não esqueço mais, pastor, você ter falado o verbo no presente, e agora tudo para mim é no presente, principalmente depois dessa lição. O quarto tópico, o milagre realizado. Uma vez eu escutei uma pregação sobre a ressurreição de Lázaro e eu nunca mais esqueci. Porque quando a pregadora ia falando o que estava acontecendo com Lázaro naquele túmulo, é como se estivesse passando assim um filme na minha cabeça. Imagine uma pessoa em decomposição há 4 dias. Muitos dos órgãos já não existiam mais. A pessoa já estava cheia de podridão no corpo todo. Alguns fios de cabelo já tinham até caído. A pele estava de uma cor que não era mais uma cor que expressava vida. E ela foi falando, eu fui imaginando o poder de Deus restituindo cada órgão que tinha sido destruído pela decomposição. Cada fio de cabelo que tinha caído daquele cadáver sendo posto no lugar de novo. Vocês já imaginaram esse poder? Esse poder de Deus? Uma coisa que estava destruída, que cheirava mal, sido reconstituída. Gente, eu até arrepio, é extraordinário o poder de Deus. Oi? Então, já imaginou? Ali já não tinha nem mais carne para ser constituído, né? Agora imagina na ressurreição dos finais dos tempos, que nem osso vai ter mais. Vai ser só o pó. O que ele vai reconstituir? Olha o poder de Deus. Se ele é poderoso para fazer isso, por que ele não tem poder para fazer aquilo
que nós precisamos na nossa vida. Fabiana, Porque às vezes a nossa fé é pouca. eu brinco com meu pai, porque agora virou moda essa história de cremar, né? Eu virei pro meu pai e falei assim, eu não vou cremar não, eu vou no estado natural mesmo, porque vai que tem o Vale dos Ossos Secos novamente, como é que você vai fazer para pegar os pozinhos todos que estão no mar, que estão onde as pessoas agora? Não, deixa eu morrer normalmente, não tem problema não. Eu fico pensando nisso também, professor Daniel, mas eu imagino assim, quantos milhões de anos que tem a Terra, quantos que já passaram por aqui, o pozinho a gente não sabe nem se existe mais, nem pó tem mais, né? Mas é maravilhoso o poder desse Deus que a gente serve, não é? Aí você fica imaginando as pessoas que doam órgãos, que têm religiões que eles não permitem a doação, porque eles pensam nisso, quando for ressuscitar, eu não vou estar lá com o órgão. Então, tipo assim, a outra pessoa que eu doei que vai estar com o meu órgão, não tem nada disso, né? Deus é Deus e Ele nos conhece e o nosso corpo vai ser glorificado. Todas as coisas, amém. Então, o milagre foi realizado. Jesus não teve somente compaixão por aquela família enlutada. Ele tem poder para reverter a tristeza e o luto daquelas pessoas. Ele não apenas sente nossos dramas, as nossas aflições, mas também tem poder para revertê-los. Uma ordem foi expressa naquele momento. O mesmo Jesus que levantou Lázaro da morte poderia ter rolado a pedra do túmulo, mas rolar a pedra era uma obra que os homens poderiam fazer, e essa Jesus ordenou que fosse feita. Jesus não excluiu a participação humana em sua intervenção milagrosa. A ordem era clara: tirai a pedra. Só Jesus tem poder para ressuscitar o morto. Isso ele fez. Mas tirar a pedra e desatar o homem que estava enfaixado, isso as pessoas podem fazer. E ele ordena que os façam. Jesus chama Lázaro da sepultura. Se Jesus não tivesse mencionado o nome de Lázaro, todos os mortos sairiam do túmulo. Mas Lázaro, mesmo morto, pôde ouvir a voz de Jesus. E na segunda vinda de Cristo, os mortos também ouvirão a sua voz e sairão todos dos túmulos. O que nós aprendemos aqui com essa ordem expressa de Jesus? Que o que nós podemos fazer, Jesus não vai fazer por nós. Então, quando nós orarmos para que Deus faça um milagre na nossa vida, nós temos que orar primeiro, pedindo a Deus para nos mostrar o que é que nós podemos fazer. Porque tem coisa... Um dia eu falei com meu filho lá numa aflição dele, ora que Deus faz. Ele falou assim, não mamãe, isso aí eu posso fazer. Eu sei que Deus pode fazer por mim se eu orar. Mas isso eu posso fazer, eu posso correr atrás do que eu estou precisando. Não precisa de Deus mandar no meu colo. Ele teve essa consciência. Então o que nós podemos fazer, Deus não fará por nós. Por isso que muitas das nossas orações não são respondidas. Porque é para a gente fazer e não é para nós esperarmos em Deus. É muito bom, né? Se o papai desse tudo na mão. Lá em casa a gente faz os meninos correrem atrás. Para eles verem que eles têm potencial e que eles podem fazer no limite deles. E assim é Deus como Pai também para nós. A voz de Jesus é poderosa. Até um morto a escuta e a obedece. Lázaro ouve, atende e sai da caverna da morte. Ele sai todo enfaixado, coberto de mortalha. Jesus ordena que o desatem e o deixem ir. Lázaro agora estava vivo, mas com vestes mortárias. Seus pés, suas mãos e seu rosto estavam enfaixados. Precisamos nos despir das vestes da velha vida. Precisamos nos revestir das roupagens do novo homem. O irmão Alisson não falou que Deus faz nova todas as coisas? Precisamos nos vestir dessa nova criatura que Deus tem para nós. O segundo tópico dessa lição. Vamos ver aqui. João para hoje. Lê para mim, Werneck. Sabemos que Deus se compadece de nós em nosso sofrimento, quando sofremos. Precisamos entender que existe um Deus e que Ele não
é alheio a nós. Precisamos também crer que Ele age de acordo com sua sabedoria e o que Ele faz é o melhor. Amém. Passando para o segundo tópico. Jesus em risco de morte. O maior milagre público de Jesus tem dois efeitos aqui. A fé, que nós vimos que muitos seguiram a Jesus, quando ficaram sabendo da ressurreição de Lázaro no quarto dia, foram para ver Lázaro, se realmente Jesus tinha ressuscitado morto de 4 dias. E a incredulidade. Muitos dos que estavam ali presentes correram para denunciá-lo ao Sinédrio, para entregá-lo ao Sinédrio. Ainda não estavam acreditando naquilo que eles estavam vendo e endureceram seus corações. Na reta final as coisas se invertem. Até aqui os fariseus são os opositores mais ferrenhos de Jesus. A partir de agora, os saduceus, de cuja linhagem saíram os principais sacerdotes. Eles assumem a dianteira para prender e matar Jesus, da mesma forma que a ressurreição de Lázaro é um clímax do sinal do ministério público de Jesus, também é um marco decisivo que precipita a série de acontecimentos culminados na narrativa da paixão. Primeiro, o milagre levou muitos judeus que antes eram hostis para com Jesus a crerem nele. Segundo, acrescentou mais amargura aos seus inimigos, que agora, numa sessão oficial do Sinédrio, começavam a tramar sua morte. Terceiro, causou grande excitação entre as multidões da Páscoa em Jerusalém. E quarto, fortaleceu a fé de Maria, Marta e de seus discípulos. Aqui então o Sinédrio é convocado. E eles começam a armar para prender Jesus. Mas eu falei aqui que os fariseus eram os primeiros opositores, os grandes opositores de Jesus. E aí começa os saduceus. Pastor, o que era um saduceu? Você lembra? Eram dos principais sacerdotes dos templos. Eles eram muito ricos, eram eles que cuidavam das coisas mais importantes no templo, como o financeiro, o cuidado que eles estavam. Eles cuidavam mais disso. E os saduceus não acreditavam na ressurreição. Agora vocês imaginam o impacto da ressurreição de Lázaro nesse grupo religioso na época de Cristo. E era o grupo mais poderoso que tinha. Eles não acreditavam na ressurreição. Também. Por isso vocês viram no filme, Caifás falou lá, é preferível que um morra pela nação do que morram muitos pela nação, por causa da questão política. Por conta dessa questão, porque eles estavam sendo dominados pelo Império Romano. E eles começaram a ver que Jesus tinha atraído mais multidões com a ressurreição de Lázaro, principalmente os saduceus, que até aquele momento estavam na deles, quietinho na deles, deixando só os fariseus perseguirem Jesus. Os fariseus acreditavam na ressurreição até o 3º dia. Os saduceus não acreditavam na ressurreição de jeito nenhum, nem no 3º dia da pessoa. Eles não acreditavam na ressurreição, nem do final dos tempos. E atraindo essa multidão, e com o medo de ter uma rebelião ali, eles começaram a perseguir Jesus para prendê-lo, porque eles viram que o número de seguidores estava aumentando. Mas até mesmo quando os perversos pensam que estão laborando contra Jesus para destruí-lo, na verdade estão apenas cumprindo o eterno propósito de Deus, uma vista que os planos de Deus não podem ser frustrados. Jesus sabia que ele ia ser preso e que ele ia ser morto. Caifás faz uma profecia. Ali no final do vídeo vocês viram a profecia que ele fez. A profecia de Caifás levou o Sinédrio a pensar que a segurança da nação poderia ser garantida pela morte de um homem. Então a necessidade de tal pessoa morrer resultava em um raciocínio prudente. Jesus morreria pelo povo. Seu raciocínio foi: sigam Jesus e a nação perecerá. Matem Jesus e a nação será salva.
Conclusão: Jesus deve morrer. As palavras de Caifás serviram como incentivo para a conspiração mais cruel que este mundo já viu. Resolveram matar Jesus. Eles tinham medo que os romanos viessem contra eles, né? E que destruíssem tudo que eles tinham reconstruído ao longo dos anos que nós vimos lá na história de Israel. E com o imperador Tito Flávios, no ano 70 depois de Cristo, o templo de Jerusalém foi totalmente destruído e nunca mais foi reconstruído. Jesus já estava morto. E Jerusalém foi tomada pelos romanos e totalmente destruída. 70 depois de Cristo. João para hoje. Como o orgulho cega, mesmo tendo visto o poder de Cristo para dar a vida a quem tinha morrido. Alguns se recusaram a crer. Orgulhosos endureceram o coração e preferem permanecer no erro e admitir a verdade de Deus. Então, o orgulho nos afasta de Deus e nos impede de enxergar, né, as maravilhas e os milagres de Deus em nossa vida. Tópico 3. Jesus, a família de Lázaro e as multidões. A hora decisiva estava chegando. Jesus voltou a Betânia. A festa da Páscoa estava nos seus últimos preparativos. Só faltava 6 dias para a Páscoa, quando Jesus sai de Efraim e vai para Betânia. Enquanto em Jerusalém a morte de Jesus estava sendo tramada nos bastidores do poder eclesiástico, em Betânia um jantar estava sendo preparado para honrá-lo no aconchego de um lar. O Sinédrio já havia decretado que, se alguém soubesse do paradeiro de Jesus, deveria denunciá-lo. Mas, em vez de tratá-lo como criminoso, os amigos de Jesus em Betânia lhe prepararam uma ceia. E aqui nós podemos ver a reação de Marta e Maria. Tanto Marta quanto Maria demonstravam sua devoção a Cristo. Marta expressa sua consideração e afeição a Jesus mediante aos pratos que ela preparou, colocando à mesa. Maria derrama um precioso perfume sobre a cabeça e aos pés de Jesus. Então aqui nós vamos ver a relação entre Jesus e Maria. O texto em apreço apresenta um contraste. Dessa feita, o contraste não é entre Marta e Maria, como no Evangelho de Lucas, embora as peculiaridades das duas irmãs ainda estejam em evidências. Maria ainda servia, Marta ainda servia e Maria ainda aos pés de Jesus. O contraste agora é entre Maria e Judas Iscariotes. A avareza disfarçada de amor aos pobres deste e a oferta sacrificial daquela estão em flagrante oposição. Os motivos de Maria contrapõem-se à falácia e à avareza do ladrão e do traidor. O total deste caro ungento, alguém sabe me dizer quanto que ele valia? 300 denários. E o que significava 300 denários para um trabalhador? $300 dias de serviço, ou seja, 1 ano de trabalho dele. Olha o que Maria derramou aos pés de Jesus. E aquilo era uma herança. Alguém sabe me dizer para que servia um ungento? É o óleo que ela derramou. Ungia os mortos, mas para quê? Tem outro propósito também, sem ser dos mortos. Não. As mulheres que andavam com esse óleo, a maioria das mulheres, principalmente aquelas que tinham um poder aquisitivo, elas andavam com esse óleo, porque esse óleo, a noiva ungia o seu corpo e o corpo do noivo na noite de núpcias, com esse óleo também, com esse óleo de ungento.
Então, quando Maria derramou esse óleo aos pés de Jesus, ela ainda não era casada. Ela tinha derramado toda a expectativa dela aos pés de Jesus, todos os sonhos dela aos pés de Jesus. Olha que lindo. Tanto ela quanto a outra que tinha derramado antes. E ali naquele momento, não só os sonhos e as esperanças dela, como ela estava também ungindo Jesus para a sua morte. Ele falou isso no vídeo que a gente viu. Ela também derramou óleo não só nos seus pés, como também na sua cabeça. O que era esse ungento? Um líquido que a mulher carregava num vaso de alabastro, e aqui no caso era um nardo puro. O nardo era um perfume raro, feito de raízes de uma planta nativa da Himalaia. Veio de longe aquilo para ela, por isso que era caro. Nos tempos bíblicos, ele era importado justamente em frasco de alabastros, que eram abertos apenas em ocasiões especiais, como nas núpcias e na morte. Também era usado para ungir os pés de hóspedes, simbolizando a alegria pela chegada daquele hóspede e desejando-lhe boas-vindas. Mas o que significa ungir? A prática de ungir a cabeça com óleo ou ungento era a prova de consideração que o hospedeiro algumas vezes dava aos seus hóspedes. Quando se punha da parte do costume, era sinal de luto ou de desgraça. Jesus ainda não tinha sido ungido, mas ele estava na casa de Lázaro. O modo de manifestar o respeito ao morto era ungí-lo com óleo. Maria deu apenas não o seu melhor, mas também sacrificialmente. Aquele perfume foi avaliado por Judas em 300 denários. Judas fica indignado com Maria e considera seu gesto um desperdício. Esber, um teólogo, diz que Judas criticou Maria por desperdiçar dinheiro, enquanto Judas desperdiçou a própria vida. Os saduceus aqui na questão, a hostilidade dos principais sacerdotes não tem limites. Querem matar também Lázaro porque este era testemunha viva e eloquente do poder de Jesus. A vida de Lázaro era um sermão poderoso e irrefutável. Se Lázaro permanecesse vivo, seria impossível abafar a verdade incontrovérsia do poder incomparável de Jesus. Lázaro se tornou o foco para a conspiração dos sumos sacerdotes. A vida dele dava base para a fé em Jesus. Porque os principais sacerdotes resolveram matar Lázaro, alguém sabe me dizer? Primeiro, Lázaro era uma ameaça política. Os saduceus eram os aristocratas endinheirados entre os judeus que cuidavam dos negócios do templo. Os sacerdotes eram, na maioria, saduceus. Ao mesmo tempo que cuidavam do sacerdócio, formavam também um partido colaborativo com os romanos. Seu interesse era assegurar a própria riqueza. Uma vez que Jesus fez uma faxina no templo, tiraram de lá os cambistas e expulsando os vendilhões, eles se sentiram ameaçados. Viam Jesus como uma possível líder de uma rebelião. A segunda razão era discordância teológica. Os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos. A ressurreição de Lázaro não apenas aumentava a popularidade de Jesus, mas também jogava uma pá de cal sobre a falsa teologia que eles professavam. Essas eram as duas razões para as quais eles queriam matar Lázaro. Da tranquilidade de um jantar em Betânia, João muda a cena para a agitação e o barulho de um cortejo na entrada de Jerusalém. Esse episódio é registrado pelos 4 evangelistas e é a única manifestação pública que Jesus admitiu duramente seu ministério. Seu propósito era cumprir a profecia que estava no Antigo Testamento, que eu li no início da nossa aula, que está em Zacarias capítulo 9, versículo 9. Esber aponta que a festa da Páscoa era o prazer dos judeus e o desespero dos romanos. Era uma festa para aqueles, os judeus, e o medo de uma insurreição para os romanos. Nesta festa, a população de Jerusalém, que girava em torno de 50 mil pessoas, chegava a quintuplicar
multiplicar, era 5 vezes mais, porque vinham judeus de todas as regiões para ofertar na Páscoa. A cultura judaica dos ramos. Nessa festa da Páscoa, todos os cordeiros vinham de Belém. Então, eles traziam todos os cordeiros que iam ser sacrificados de Belém. O sumo sacerdote descia de Jerusalém para Belém, a fim de encontrar o cordeiro perfeito para o sacrifício. Ao encontrá-lo, seguia para Jerusalém no 4º dia antes da Páscoa. Quando entrava pelo portão do templo, o povo se reunia com folhas de palmeiras para celebrar ao Senhor, clamando: Hosana ao Cordeiro de Deus, que tira de nós o pecado. Este fato explica porque havia multidões no portão e com palmeiras e ramos na mão. Quando Jesus entrou, a multidão foi ao encontro dele, com esses ramos de palmeiras, e gritaram: Hosana àquele que vem em nome do Senhor. Ali Jesus estava representando não só um rei, mas o cordeiro que estava para ser sacrificado, porque era naquele sentido. Não sabia. Nem que ele era o Cordeiro de Deus, né? Ali a profecia estava sendo cumprida. Aquela profecia estava sendo cumprida. Agora uma coisa chama atenção, pastor. Jesus entrou montado num jumentinho, como está lá em Zacarias, versículo 9. Capítulo 9, versículo 9. No mundo antigo, olha só essa tradição. No mundo antigo, quando o rei ia para um país vizinho em missão de paz, vinha montado num jumentinho. Contudo, se o motivo era fazer guerra contra aquela nação, ia montado num cavalo. Olha que coisa mais linda, o contexto que estava ali. Na sua primeira vinda, Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho, pois veio para trazer salvação e paz. Contudo, na sua segunda vinda, quando virá para trazer juízo às nações, entrará montado num cavalo branco. Apocalipse 19, 11. Há aqui 2 multidões que nós vimos. A primeira foi testemunha ocular da ressurreição de Lázaro. A segunda ouviu a respeito deste milagre extraordinário. Tanto a multidão que viu quanto a que ouviu dão testemunho de que Jesus é o Rei que vem em nome do Senhor. Agora nós vamos para o 4º. Tem história de Israel para hoje. Essa história nos mostra que, mesmo que façamos o bem ao próximo, é possível que soframos consequências negativas. Mas isso não pode nos impedir de sempre fazer o bem. Você tem essa convicção? Está disposto a isso? Jesus veio fazer o bem e eles tramavam mal contra ele. 4º tópico. Jesus prediz a sua morte. Passa o microfone lá para trás para mim, Maiara. Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Israel, como um todo, rejeita o Messias, mas ele, por intermédio de sua morte e ressurreição, agrega em sua comunidade da aliança grande número de gentios que haviam anteriormente excluído do povo da aliança. Jesus ilustra sua morte com uma linguagem agrícola. O grão só pode viver e multiplicar-se caso primeiro seja lançado na terra para morrer. Ao morrer, renasce para uma nova vida e para uma extraordinária multiplicação. Se o grão não morrer, fica só e não pode se multiplicar nem alimentar multidões. Não faltava evidências para aquelas pessoas crerem em Cristo. Havia várias provas, vários sinais que ele tinha dado, mas mesmo assim, alguns endureceram o seu coração e não creram no que estavam vendo e nem ouvindo. Quando o ser humano endurece o coração, Deus o deixa endurecido. Não há maior juízo do que Deus entregar uma pessoa a si mesmo, do que Deus dar ao ser humano o que ele quer. O mesmo que Deus fez com Faraó, ele faz aqui, com esses judeus obstinados. Deixam eles entregue à própria incredulidade. A segunda lição que a gente vê
a necessidade de renúncia dos privilégios do mundo. Muitas pessoas chegaram a crer em Jesus, entre elas, inclusive, muitas autoridades. Contudo, elas não demonstraram uma fé robusta e autêntica, por causa do medo de serem expulsos da sinagoga ou perseguidos. A fé que não tem coragem de ser pública não é fé salvadora. Eu pus ali um texto de Romanos, capítulo 10, versículo de 9 a 10. Pois é crendo de coração que você é declarado justo, e é declarando com a boca que você é salvo. Muitos creram, mas eles não se entregaram. Muitos creram, mas não seguiram Jesus, por medo do que poderia acontecer com eles. Terceiro, o único jeito de sair das trevas é por meio da luz. Essa é a última mensagem de Jesus antes de se esconder do povo. Mais uma vez, a ênfase é sobre a fé. E Esber diz: temas essenciais do Evangelho de João aparecem nessa mensagem. Deus enviou o seu Filho, ver o Filho significa ver o Pai, Jesus é a luz do mundo, suas palavras são as palavras de Deus, a fé em Cristo traz salvação, quem rejeita Cristo enfrenta o julgamento eterno, e a própria palavra de Jesus julgará os que rejeitam Cristo e a sua mensagem. As promessas de Jesus são: depois que Jesus afirma que não é apenas o enviado de Deus como um profeta, mas o próprio Deus, ele diz que quem nele crê está crendo no próprio Deus. E depois ainda diz: vê-lo é o mesmo que ver Deus. Jesus afirma claramente que ele veio para a luz, que ele veio como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça nas trevas. E todos aqueles que vão crer em Jesus não estão mais em trevas, mas tornam-se filhos da luz. O quarto e último tópico: a certeza de que o mundo será julgado por Deus. Ouvir sua palavra e não guardá-la é ser julgado por esta mesma palavra, porque é a própria palavra que vem de Deus. Ouvir e guardar sua palavra produz vida eterna, mas ouvir e não guardar desemboca um juízo e condenação. Vimos até aqui, através da vida, dos milagres e das mensagens de Jesus, evidências incontestáveis de que ele é o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Vimos também que a única maneira de alguém ser salvo é através da fé no Filho de Deus. E você, já colocou sua confiança plena em Jesus Cristo? Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Aqui nós encerramos a primeira metade do Evangelho de João. Nós estamos na metade do Evangelho. Agora Jesus se volta exclusivamente para os seus discípulos. Ele não vai mais falar às multidões. Doravante teremos o privilégio de contemplar o brilhante contraste vitória da fé principal, que é o principal assunto na segunda parte deste livro. Para concluir, lê para mim, Júlia, a conclusão. Aprendemos quão grandes são o poder e a autoridade de Jesus. Em suas mãos está a morte e a vida, a salvação e a vida eterna. Seu grande amor por nós se revela em sua disposição de sofrer e morrer em nosso lugar. Ao tomarmos consciência desse grande poder, encontraremos paz e segurança em seu amor e cuidado por nós. Amém?